Deixa eu... Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Estou de novo aqui com vocês e muito feliz com as participações antigas, com as pessoas novas que estão vindo aqui pela primeira vez, e muito feliz com a presença do professor Renan, que vai trazer para a gente aí a ideia do curso de Engenharia Elétrica, ou de Engenharia Eletrônica. Ele vai explicar, porque eu já começo não entendendo por aí, dessa parte eu não entendo nada. E o Renan tem um caminho admirável profissional, para trazer para a gente. Eu estou aqui aprendendo tanto quanto vocês. E eu tenho repetido a cada sexta-feira que eu tenho feito muita questão de trazer profissionais que, além de serem pessoas super competentes nas áreas, terem tido um sucesso, que eu considero um sucesso profissional, são pessoas que têm um olhar pelo todo, que têm um olhar muito humano, e eu conheço que o professor Renan é um professor que também olha muito pela formação e encaminhamento dos alunos. Então, eu estou muito feliz e orgulhosa dele ter aceito nosso convite para estar aqui. Vou deixar que ele mesmo se apresente para vocês, porque é com ele, né? Acho que tem alguém com o áudio aberto que eu vou... Conseguindo localizar. Quem é? É o André e a Maria Luísa. Sim. Quando você abre o Renan, lista de essa não é a minha... Pronto. Okay. Eles ouviram, eles mesmos fecharam. Eu preciso que você habilite o compartilhamento de tela. Agora. Prontinho. Agora é com você. Bom. Olá, pessoal. Dá para ver minha tela? Sim, está dando para ver sua tela. Okay. Bom, meu nome é Renatida Barbosa Ferreira, eu sou professor do curso de Engenharia Eletrônica da Faculdade do Gama, né, na UNB, que é um campus exclusivamente de engenharias. Eu vou voltar para falar um pouco mais disso lá na frente. E a minha apresentação hoje vai ser, a parte principal vai ser esse tema de pesquisa para além da academia, o que significa fazer pesquisa científica no meio acadêmico e também fora dele, que é uma experiência que eu tenho vivido nos últimos anos e que eu achei muito legal, muito bacana de compartilhar. Eu vou contar um pouco a minha história, um pouco do meu histórico na engenharia, né, como que foi a minha formação, como que se dá essa pesquisa, né, fora do ambiente acadêmico e em parceria com a universidade. E vou falar também um pouquinho de como que é o curso de Engenharia Eletrônica lá na FGA. Tá? Bom, eu formei em Engenharia Elétrica, né? Eu sou engenheiro eletricista de formação na UNB, em 2006, lá no campus Darcy, na Asa Norte. Eu terminei a graduação e já emendei direto no mestrado. Durante o mestrado, eu trabalhei com a parte de compressão de vídeo, e foi uma experiência muito interessante, porque ao longo da graduação, eu permeei em várias áreas da engenharia. Engenharia elétrica no campus Darcy, ele tinha alguns focos, como a área de energia, né, a gente costuma chamar de área de potência, área de eletrônica, processamento de sinais, a parte de robótica. E aí, quando eu terminei minha graduação, eu fiz o projeto final na parte de robótica, e aí me surgiu uma oportunidade de trabalhar com processamento de sinais biomédicos, logo depois da graduação, para entrar já no mestrado. Eu comecei a estudar, e aí em poucos meses, coisa de 2 meses, o projeto em que eu entrei foi encerrado, e o meu orientador falou: Renan, tem um outro professor que tem um projeto grande na área de compressão de vídeo, você tem interesse? Eu falei: não conheço muito não, mas eu encaro o desafio. E eu conversei com o professor, eu mostrei meu histórico, falei que eu já tinha uma base de processamento de sinais, e falou: tá bom, começa. E aí eu passei o mestrado estudando
compressão de vídeo de uma parte bem inicial, que eu praticamente não conhecia nada, até terminar o mestrado com publicação e com resultados muito, muito relevantes, muito legais, né? Então, foi ali que eu comecei a me especializar na área de vídeo, imagem e nuvens de pontos, que é o tipo de sinal com o qual eu trabalho hoje. Ao fim do mestrado, eu busquei uma oportunidade de estudar fora, e aí eu consegui uma bolsa que a gente chama de bolsa Mombucho, que é do Mombu Kakusho, que é o Ministério da Educação, Esporte e Cultura do Japão, e eu consegui essa bolsa para passar um ano como estudante pesquisador na Universidade de Tóquio. E lá eu tive contato a primeira vez com a parte de compressão de estruturas tridimensionais. E foi um trabalho muito interessante, eu gostei bastante, mas eu decidi voltar para o Brasil para fazer o doutorado aqui, né? Eu tive a oportunidade de ficar, mas eu achei mais interessante voltar. O grupo de pesquisa com o qual eu trabalhava aqui era muito forte, tanto é que é o grupo com que eu trabalho ainda hoje. E quando eu voltei, eu ingressei no doutorado, né, em engenharia de sistemas eletrônicos e automação, e durante o doutorado eu passei no concurso para professor. Então eu me tornei professor da UNB durante o mestrado, durante o doutorado. E aí eu fui juntando as duas coisas, né? Fui tanto dando aula quanto fazendo pesquisa. E em 2015 eu terminei o doutorado, e aí também na parte de vídeo, mas não mais na parte de compressão, só que na parte agora de super resolução. Então, só para diferenciar um pouco essas duas coisas, compressão é quando você diminui o tamanho de um arquivo, então é o que permite que a gente hoje assista vídeos de streaming, YouTube, ou consiga colocar um vídeo de alta qualidade num arquivo pequeno, é a compressão. A super resolução é quando você tem um arquivo de qualidade baixa e você, de alguma forma, busca formas de melhorar a qualidade daquele vídeo, né? Então, essas foram as áreas nas quais eu trabalhei durante mestrado e doutorado. E aí, então, terminando o doutorado, eu continuei dando aula na UNB, e aí eu estava meio cansado dessa parte de vídeo, eu vou dar um tempo aqui, deixar o vídeo meio de lado, vou procurar outra coisa para fazer. Nesse tempo, o meu, então, orientador de mestrado e doutorado foi fazer um pós-doc nos Estados Unidos, e essa parte de estruturas tridimensionais estava começando a ganhar muita força na indústria. Antes eram pesquisas mais acadêmicas. E aí ele voltou e falou, gente, eu tenho aqui umas oportunidades legais, vamos começar a trabalhar com isso? Quem quer participar do grupo? Eu falei, tô dentro. E aí eu comecei a trabalhar com point clouds, né, que são as nuvens de pontos. E isso fez com que eu ingressasse como membro do ISO e MPEG, né, em 2020. O ISO é um organismo internacional de padronização, e ele tem vários subgrupos. Quando você vê aquele selo ISO 9000, ISO 9001, certificação ISO, vem dessa organização, quer dizer que aquilo ali é feito dentro de uma padronização e tem um selo de padronização. Mas o ISO também é onde existem os grupos de estudo para fazer padronização de várias outras coisas, inclusive de imagens, vídeos e point clouds. Por exemplo, quando você baixa um arquivo de imagem no formato JPEG, JPEG é Joint Picture Expert Group, que é um grupo, conjunto de experts em imagem, né? E ali são pessoas que se reuniram de várias empresas do mundo todo e da academia para definir quais técnicas seriam usadas para fazer com que um arquivo de imagem, que era grandão, se torne pequenininho, né, na quantidade de espaço que ele vai ocupar dentro do seu computador. Tá? E, em cima disso, também surgiram os padrões de compressão de vídeo, como o MPEG-2, o MPEG-4, né, que aí a gente chama de H264 ou H265, se vocês já viram esses termos por aí, são os padrões que definem como que a gente faz com que um vídeo grande fique um vídeo menorzinho, né, de uma forma bem simplificada. O MP3, por exemplo, que fez muito sucesso, vem do MPEG
2 Layer 3, né, que é o MPEG-2 Layer 3, que é a camada 3 do MPEG-2, que era a parte que se usava para comprimir áudio dentro de vídeo. Mas aí o pessoal falou, por que a gente não comprime música com isso aqui? Então, foi quando explodiu a transmissão de música pela internet e tudo mais com arquivos muito pequenos. Então, a compressão de vários tipos de dados muitas vezes passam por organismos que facilitam com que você, se você tirar uma foto ou fizer um vídeo com uma câmera de uma determinada marca, você consegue ver no seu computador que é de uma outra marca. Então, quando a indústria, o pessoal se reúne, formam-se esses padrões. Tá? E aí, nesse contexto, foi quando eu passei a pesquisar dentro de um contexto fora da academia. Eu, ainda como professor, mas em 2020, o nosso grupo montou um projeto em parceria com a Samsung, né? A Samsung, o grupo de pesquisa da Samsung do Brasil, para fazer compressão de nuvens de pontos. Eu vou depois mostrar um demo, o que são essas estruturas de nuvens de pontos, para vocês terem uma noção um pouco melhor de como que funciona isso. Mas, só para vocês terem uma ideia geral, o projeto consistia de eu ter uma estrutura tridimensional, com vários pontos no espaço. Esses pontos não são interligados, são só pontos mesmo, mas com uma densidade muito grande. Tem tanto ponto ali que quando você vê de longe parece que é uma estrutura sólida. E cada ponto tem uma cor dependendo desse ângulo que você está olhando. Então aqui, por exemplo, né, aquela imagem, quando você olha aqui o reflexo da roupa dela, ele muda dependendo do ângulo que você está olhando. E isso ali tem uma quantidade de informação muito grande. E a gente queria, né, de alguma forma, diminuir a quantidade de informação, né, e fazer com que a gente pudesse armazenar essa informação de uma forma mais fácil e transmiti-la também. Né. Então, esse foi o projeto que a gente desenvolveu em conjunto com a Samsung durante um ano. E a Samsung, né, como é uma empresa que tem interesse em levar essas técnicas para o padrão de compressão de nuvens de pontos, a gente apresentou essas técnicas que a gente desenvolveu como uma contribuição para o padrão. E isso lá no final de 2020, no começo de 2021. E ali, né, foi um passo muito interessante para mim, para conhecer o que é esse contato e como que se dá o desenvolvimento de pesquisa na indústria, que é muito diferente da pesquisa na academia. Né? A pesquisa na academia, se você tem um interesse em alguma área, você pode pegar e direcionar naquela área, mesmo que aquilo talvez não tenha um interesse financeiro por trás, ou algum outro tipo de interesse. Pelo seu próprio interesse pessoal, você pode estar buscando desenvolver uma tecnologia que pode ser algo muito grandioso e revolucionário e pode tomar o tempo necessário. Né? Já na indústria, o pessoal quer negócio para ontem e custa dinheiro, e se estiver demorando, passa para frente, troca o projeto e assim vai. Né? E aí foi lá que eu tive contato com o pessoal de várias empresas. Então, ali tinham profissionais, a grande maioria doutores, da Apple, da Sony, da Qualcomm, da Xiaomi, eu acho que tinha da HP também. Assim, você pega grandes indústrias, grandes empresas de tecnologia, muita gente está ali, cada um desenvolvendo a sua técnica, querendo colocar dentro do padrão, de forma que, se aquele padrão for disseminado, a empresa lucra em cima daquilo. Então, cada vez que você tem um celular que tem ali um chipzinho, que faz uma compressão usando a técnica daquela empresa vai ganhar um dinheiro em cima de cada um daqueles celulares vendidos. Então, a forma de negócio lá dentro, como é que funciona, eu não sei direito, mas a parte do desenvolvimento de tecnologia assim, cada um vai desenvolvendo e apresenta para o grupo, né, para os demais profissionais, e os profissionais vão dizer, né, legal, continua essa ferramenta, não continua. Existe, apesar da competitividade, existe uma colaboração muito interessante, porque se eu apresento uma técnica, eu preciso que alguém valide aquela técnica. Então, uma outra empresa vai vir, vai pegar o meu código, o meu trabalho, vai testar e vai falar, realmente funciona, muito bom.
e aí aquilo vai ser discutido para ser colocado no padrão. Então, a experiência, né, que eu queria trazer para vocês e falar um pouco é que como que se dá a pesquisa acadêmica fora da academia. Não, desculpa, a pesquisa acadêmica não, a pesquisa científica, eu até deixei aqui acadêmica, mas como que é o desenvolvimento de pesquisa e de ciência fora do âmbito acadêmico, porque muitas vezes quando a gente entra no curso de graduação, a gente tem contato ali com os nossos professores, que são também pesquisadores. Então, eles estão ali desenvolvendo suas tecnologias, suas ideias, pensando problemas e como resolvê-los. E aquilo ali, muitas vezes, não prepara o profissional para sair da universidade e dar de cara com um nível de pressão e de atuação que é um pouco diferente. Então, eu achei que essa experiência é uma coisa muito legal para trazer, e é uma coisa que eu procuro trazer para os meus alunos no curso de Engenharia Eletrônica. E aí, em 2020, né, começo de 2021, esse projeto foi finalizado, e a gente falou, poxa, vamos continuar no MPEG. Por conta da pandemia, os encontros do MPEG se tornaram todos online. Então, a gente não tinha como participar antes, porque você tem que viajar, e a UNB não tem dinheiro para ficar pagando para o professor ficar viajando. Mesmo que a gente buscasse aplicar patente e tudo mais, não existe o interesse do Estado, né, nesse campo. E aí a gente aproveitou a oportunidade, já que estava sendo online, para continuar apresentando as nossas técnicas. Então, o nosso grupo apresentou uma outra técnica, né, que a gente ainda está desenvolvendo para tentar colocar no padrão, que é a superresolução de nuvem de pontos. Uma nuvem de pontos, quando é comprimida, uma das formas de comprimir é jogar fora uma boa parte da informação. E a gente consegue recuperar algumas dessas informações e preencher esses buracos, por exemplo, né, usando algumas ferramentas que a gente desenvolveu. E aí aqui eu trago um exemplo, né, de uma estrutura comprimida, e aqui é a diferença da versão original, que seria uma nuvem toda preenchida e a comprimida, e aqui o nosso resultado de preenchimento desses buracos. Então, quando a gente levou essa técnica, o pessoal viu com muito bons olhos, né, e a gente está melhorando para ver se a gente consegue colocá-la no padrão, para que, eventualmente, um dia, quando você estiver usando um celular e usando uma estrutura tridimensional, você vai ter ali uma técnica que foi desenvolvida pela Universidade de Brasília. Agora, eu não estou controlando o meu tempo, desculpa, acho que eu acabei falando rápido demais, mas a gente pode voltar nisso para tirar algumas dúvidas. Eu queria agora... Só para te falar, a gente está aí com 20 minutos que você está falando, está super tranquilo. Eu estou aqui descobrindo coisas que eu nem imaginava que aconteciam no seu trabalho. Bom, eu abri aqui os slides, acabou que eu não botei o tempo para correr, então eu fiquei meio perdido, mas qualquer dúvida a gente vai ter mais tempo no final para conversar. Sim, sim. Eu vou aproveitando, agora, então... só falar para o pessoal, quem quiser pode mandar pergunta, ou aqui pelo chat, ou no meu celular, depois eu passo para o Renan, tá, gente? Beleza. E aí eu queria falar agora um pouco sobre como que é o curso de Engenharia Eletrônica lá no Campus do Gama, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui atrás, eu vou mostrar depois essa foto maior. Essa aqui é a foto lá do nosso campus, né? Esses painéis solares, ele está muito bem estruturado, mas o curso e a forma como o nosso campus funciona, ele é um pouco diferente do resto da UNB. Quando o aluno faz o vestibular ou PAS, eu nem sei mais agora se tem o Enem e tal. Tem Enem. Porque tiveram umas mudanças e eu acabei ficando um pouco perdido. Renan, você deixa só eu falar um segundo, uma coisinha bem rápida. Claro. É só porque eu falo para eles que eu desejo muito que eles cheguem na universidade, encontrem professores que falem da universidade, apontem com esse brilho, esse sorriso que você traz, tá? É só para eles saberem que existe professores assim, que é muito bom. Sim. Tem muita gente que é muito apaixonada pela universidade, gosta muito do trabalho.
eu vou falar um pouco mais da minha experiência como professor também, né, dentro da minha atuação profissional. O nosso curso, então, ele é um pouco diferenciado do resto da UNB, você não ingressa para o curso de engenharia eletrônica. Você ingressa para o curso de engenharias, ou bacharelado em engenharia. E após a conclusão do terceiro semestre, o aluno pode optar por uma das 5 engenharias, sendo eletrônica, energia, automotiva, aeroespacial e software. Então, esses 3 primeiros semestres, eles são mais ou menos unificados. Praticamente todas as engenharias fazem todas as disciplinas. Atualmente, eu dou uma disciplina do 5º semestre, que é para 4 das 5 engenharias. Então, a gente tem, mesmo que o aluno escolha a engenharia ali no terceiro semestre, ele vai continuar fazendo algumas disciplinas que são para todas as engenharias, que tem conteúdos básicos para os conceitos mais avançados dos cursos. Em especial, o curso de engenharia eletrônica, ele inclui, entre outros campos, o de microeletrônica e nanoeletrônica, automação, que uma forma mais simples de pensar nisso seria, por exemplo, a parte de robótica, né? Você ter maquinários que fazem coisas de forma automática ou sistemas que trabalham de forma automatizada, em que o ser humano não precisa ir lá e fazer um monte de coisa. Ele capta uma informação, ele processa sozinho e toma uma decisão. Então, parte de robótica trabalha com isso. E tem também a parte de automação dentro da engenharia biomédica, por exemplo, robótica médica. A gente tem alguns professores trabalhando lá no campus do Gama com essa parte, inclusive com competição de sistemas de engenharia biomédica automatizados. A gente, inclusive, tem um programa de pós-graduação em engenharia biomédica lá no campus do Gama. É um campo de pesquisa muito forte dentro do nosso curso e que também pega outros cursos. Você pode trabalhar na parte de computação, tanto na parte de desenvolvimento de hardware, que mistura um pouco com eletrônica, né? Por exemplo, como é que você faz uma placa de computador? Esse é o tipo de coisa que a gente estuda, né? Como é que você faz coisas que tem dentro de um mouse, por exemplo, né? Tem um sensorzinho laser, tem uma bolinha que roda e faz alguma coisa. Isso a gente estuda também. Tem a parte de processamento de imagens e sinais, que é a minha área, e que eu adoro, que é você fazer uma série de trabalhos, não só de compressão, que é onde eu fiz o mestrado e doutorado, mas também eu oriento alunos em outras partes de processamento de sinais, por exemplo, classificação de melanomas. Tem alguns trabalhos de TCC que eu orientei, em que a gente tem um banco de dados, né, de fotografias de pintas na pele, e baseado em uso de inteligência artificial, a gente consegue, né, ver uma foto e dar uma previsão com a alta porcentagem se aquela pinta é ou não um melanoma. Essa é uma das pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Outra que é bem interessante também no processamento de imagens, as imagens médicas, de ressonância magnética de cérebro. É possível, a partir das estruturas do cérebro, conseguir estimar com certa probabilidade se o paciente tem esquizofrenia. Então, é uma outra pesquisa que a gente desenvolve. E aí eu orientei também pesquisas, por exemplo, com você pegar uma fotografia de um sinal de eletrocardiograma, né? Eletrocardiograma é aquele sinal que a gente pega do coração, que fica fazendo aqueles risquinhos. É comum que nos hospitais hoje aquilo seja impresso num papel. Você tem uma maquininha, coloca lá no paciente e vai imprimir no papel. Mas para guardar um monte de papel dá muito trabalho. Então é interessante, de alguma forma, que a gente tire uma foto daquilo e passe aquilo para um sinal digital no computador. E aí eu tive um trabalho muito legal também de um aluno que fazia isso, pegava a imagem e transformava em um sinal digital que podia ficar guardado no computador, e em cima desse sinal digital a gente pode fazer outros tipos de processamento, como estimar a frequência cardíaca, fazer algumas previsões também da probabilidade de existência de doenças ou não, né? Então, assim, é um campo muito vasto. E também, né, a parte de eletrônica de consumo, que aí é o que também tem a parte final do que algumas coisas daqui de dentro
já trabalharam. Então, por exemplo, quando eu falei do mouse, né, a gente tem lá uma disciplina de engenharia de produto, que mexe com a parte de eletrônica, mas aquilo já pensando no usuário final. Então, esses aqui são alguns dos campos em que o curso de engenharia eletrônica trabalha. E ele se diferencia um pouco da engenharia elétrica, porque a engenharia elétrica ela tem uma base que vem da construção dos cursos de engenharia elétrica, da parte de geração e transmissão de energia. E isso a gente não vê em eletrônica. No campus do Gama, isso é visto no curso de engenharia de energia, por exemplo. Então, aqui já tem uma primeira diferença do curso de engenharia elétrica para o de engenharia eletrônica. Quando eu formei em engenharia elétrica, as principais áreas lá eram essa de potência, né, geração e transmissão de energia, microeletrônica, não necessariamente voltada a alguma aplicação específica, mas a estrutura geral da microeletrônica, de como que são aqueles circuitinhos e como que aqui você constrói um microchip. A parte de telecomunicações, que é muito forte também. Então, você pensar telefonia, celular, como que você projeta uma antena, isso é muito forte no curso de engenharia elétrica e a gente não vê muito isso em engenharia eletrônica. Tá? E lá também tinha a parte de automação, mas que lá no Darcy, pouco antes de eu entrar, surgiu o curso de engenharia mecatrônica, que pegava um pouco da elétrica, da mecânica, da computação. Paulo, acho que alguém está com o microfone aberto. Um cara de engenharia eletrônica está falando Janilson. a diferença, faz por um... Aí, eu não consigo falar. Hã? A Janilce está com o microfone aberto. Obrigado. Então, assim, essa é uma das diferenças do curso de engenharia elétrica, pelo menos quando eu formei, né? Eu não sei exatamente como é que o curso está hoje, e aí eu falei de engenharia elétrica porque foi o curso que eu formei. Eu considero que eu sou um profissional de engenharia elétrica, mas hoje eu trabalho no curso de engenharia eletrônica. E aí, a engenharia eletrônica se diferencia dos demais cursos de engenharias do campus do Gama, né, pelas suas áreas de atuação. Então, a engenharia de energia trabalha com essa parte de geração e transmissão de energia elétrica, mas não só isso, eles têm muita gente da parte de química. Então, o pessoal que trabalha com energia a partir do estudo de petróleo ou outras formas de geração de energia, está no curso de engenharia de energia. O curso de engenharia de automação, de engenharia automotiva, trabalha principalmente com a parte de veículos automotivos. Mas aí não é só, vamos só construir um carro. Tem essa parte de ergonomia, tem uma parte que tem um pouco da eletrônica junto, né? Muitos carros têm uma parte de eletrônica veicular, então existe aí uma pequena sobreposição. O curso de engenharia aeroespacial pensa os problemas relacionados a aeroespacial. Então, assim, projeto de avião, foguete, turbinas, satélites, né? E aí existe uma sobreposição da engenharia aeroespacial com o processamento de sinais, porque você tem satélites tirando fotografias, como é que a gente interpreta essas informações, tem um pouco da parte de telecomunicação, como é que você controla o seu satélite à distância, como é que você manda e recebe informação dele, né? E aí, por último, tem a engenharia de software, que é uma parte muito pensada no desenvolvimento de softwares e de programas computacionais, sistemas operacionais, né? E coisas desse sentido. Então, a engenharia de software ela tem uma sobreposição com, por exemplo, a ciência da computação, né? Ela já se afasta um pouco da engenharia elétrica, assim, né? Porque eles focam mais na parte de software e muito pouco na parte de hardware. Tá? E aí eu trago para vocês aqui algumas fotos lá do nosso campus. Isso aqui é uma tomada aérea. A gente começou com esses 2 prédios e agora a gente tem, eu não sei se vocês já viram nos últimos anos, direto aparecia no DFTV, o pessoal reclamando da chuva e das enxurradas e do lamaçal, que era o estacionamento, mas aí construíram um estacionamento bem grande, bem bacana. A gente tem esse prédio novo, que é um prédio só dos laboratórios de pesquisa, e aí também tem essas placas solares, né? O pessoal da engenharia de energia desenvolveu e gerenciou para tornar o prédio mais perto de ser
de ter uma eficiência energética muito alta, de não precisar de tanta energia da rede e a gente se sustentar. Eu não sei a quantas anda, né, essa parte do consumo, mas essa foi uma instalação muito interessante que foi feita. E aqui no meio a gente tem uns jardins, áreas de convivência, tá? O espaço é bem legal e tem essa mata, isso aqui é uma área de reserva, bem bacana aqui atrás. Aí a pista passa aqui na frente. Aqui tem uma vista do Google Maps, né, da construção. Se a gente comparar aqui, ó, não tinha nada, aqui já tem uma estrutura mais nova. Então a gente tem essa pista aqui, a pista que vai para o Gama, tá? E aqui é o nosso campus, bonitinho, tem quadro de esporte, tem aqui a área de convivência, onde tem o restaurante universitário, e aqui tem alguns containers com algumas estruturas, onde o pessoal também tem alguns laboratórios, tem onde tem um pouco de atuação com a parte de extensão, então o pessoal desenvolve projetos com contato com a sociedade, então assim, a gente não é preso dentro desse mundinho de universidade, como algumas pessoas costumam dizer, que a UNB olha só para dentro de si mesma. Não. A gente tem uma série de projetos de extensão que olham para fora da universidade. Aí aqui tem um nome interessante, que é Zenith Aerospace, que, se eu não me engano, é a empresa júnior de aeroespacial, e a gente tem as empresas júniores dentro para cada curso, onde os alunos têm um contato com o desenvolvimento de projetos para clientes. Então o cliente apresenta uma necessidade, fala, desenvolve o projeto e vende aquilo. Então já tem ali noções de como pensar em incubar uma empresa e coisas do tipo. E uma coisa muito legal que a gente tem também são as equipes de competição. Acabou que eu não achei uma foto, vamos ver se na próxima foto aparece. Não aparece. Aqui é a área de convivência, né? Hoje, quando você chega no nosso prédio, aqui tem uns carros, uns mini Baja, que são aqueles carrinhos de competição em terra, que os próprios alunos fazem esses carros. Na eletrônica, com a parte de robótica, a gente tem a equipe de competição de futebol de robô. Tem os robozinhos que vão andando e chutando a bolinha. Então, é muito legal. Até então, eu já estou ficando empolgada aqui, Renan. Muito legal, os projetos muito legais mesmo. Então, assim, tem muita coisa para fazer num curso de engenharia. Não é só você entrar, ficar o dia inteiro estudando e morrendo de ficar cansado. Não, você pode estar interagindo ali com gente dos outros cursos. Você pode estar, né, desenvolvendo coisas do que a sua criatividade permite dentro de diferentes aplicações. Então, é um espaço muito amplo, muito diversificado, né, que tem muitas oportunidades. Aqui eu trago algumas fotos também de alguns dos nossos laboratórios. Esse aqui é o nosso laboratório de eletrônica, em que a gente tem esse monte de equipamentozinho que a gente monta circuitinhos e vai fazendo projetos de circuito. Então, quando eu dei aula de laboratório presencial, eu sempre tinha os experimentos em que eu falava para os alunos, vocês têm que montar esse circuito, e aí eu ia olhando, estava certo, tirando dúvidas e tudo mais, e aí eles têm que montar o circuito, né, fazer alguma coisa funcionar. E também eu dava um projeto para eles desenvolverem, em que eles tinham que chegar no fim do semestre com alguma coisa que eles próprios faziam, né, com base em toda a teoria, eu ia orientando, mas eles chegavam com um projeto final. Então saíram muitos projetos muito legais desse laboratório. Então teve um aluno que fez amplificador de áudio, né? Aí o aluno chegava lá com a sua guitarra, ligava no circuito que ele fez, aí colocava num alto-falante e tocava lá o som. Aí muita coisa diferente, assim, fica até difícil algumas coisas de falar. A rádio FM, por exemplo, os alunos vira e mexe faziam também, um receptor FM, então ligava lá e aí conseguia pegar uma rádio, né, qualquer, e claro que fazer ali, né, no laboratório e tudo mais, muitas vezes não sai aquela qualidade, mas é um ambiente controlado, experimental, tudo mais, mas que dá a base para o aluno sair ali com um vasto conhecimento, né, para aplicar nas mais diversas áreas. E a gente também tem um laboratório de informática, né, com computadores. A gente tem algumas outras salas. Esse aqui é um laboratório da
eletrônica, mas tem algumas salas de computadores da engenharia de software, por exemplo. O professor dá aula, essa é uma tela que a gente chama de tela inteligente, não é só um quadro branco, tem um quadro branco normal aqui, e aqui do lado você pode projetar e desenhar em cima da figura, e apagar, e tem, né, um monte de coisa interessante. Aí tem a mesinha aqui do professor. Então aqui eu acho que são 60 computadores. Então a gente tem uma infraestrutura muito bacana, né, dentro do nosso campus. Ele é um campus novo, a gente completou acho que 10 anos, o campus do Gama, e os prédios eles têm coisas de 5 anos. Sim. 5 anos? Não, na verdade tem mais tempo, porque eu já tenho 10 anos que eu sou professor. Então, os prédios já têm 10 anos. O campus deve estar, acho que está com 15, alguma coisa assim. Mas são prédios muito novos, né? A infraestrutura é muito boa, as salas todas têm ou projetor ou televisão, as cadeiras são confortáveis, todas têm ar-condicionado, né? Agora, né, com a volta do presencial, muita coisa está sendo um pouco diferente, né? E aí, quando você falou, né, do brilho nos olhos, uma experiência que eu tive agora da pandemia, eu tive que passar boa parte do tempo dando aula dessa forma, né, virtual. E aí eu não tinha noção do tanto que eu sentia essa falta da sala de aula. Quando eu voltei esse semestre para a sala de aula, assim, é um negócio muito gostoso, tá ali na sala, né? A interação com os alunos é algo muito bom. E por último, só mostrar aqui para vocês onde que fica, né, o campus. Aqui a gente tem o plano piloto, Guará, e aqui a Épia, né, aqui o Parkway. Aí aqui seguiria para 040 e aqui desvia para o Gama. E ele é pouco antes da entrada do Gama. Esse aqui é o Gama. O campus da UNB está bem aqui na beira da estrada. Então, né, da região central de Brasília para cá, dá em torno de 35, 40 minutos. E tem uma coisa muito legal. A UNB tem os ônibus, são os intercamp, que eles transitam entre Asa Norte, o Gama, Ceilândia e Planaltina. Então, se o aluno fala, putz, dá trabalho, eu moro em tal lugar, ficar indo pro Gama todo dia, tem um ônibus da própria UNB. Eu não sei como é que estão as frequências, teria que olhar no site, né? Mas tem coisa muito interessante. Eu esqueci de colocar aqui, tem Renan, site. essas informações que você está trazendo, eu acho que elas são tão valiosas, porque tanto os jovens quanto os pais não têm muito acesso ao que acontece nessa rotina aí do dia a dia do campus também que você está trazendo. Depois tem perguntas aqui sobre engenharia. Esses dias eu fiquei sabendo que dentro dos ônibus, né, assim, já tem os grupos, e tem o WhatsApp. Os grupos se falam por WhatsApp, né, de transporte. Eu achei isso muito legal, até porque a gente escutava contar pouco essas coisas aqui em Brasília, né? Tinha a tal das cidades universitárias fora. Mas como a UNB tem trazido isso para os alunos, muito bacana, né? Assim, essa parte de WhatsApp e tudo mais, geralmente são os próprios alunos. Sim, Né? sim, sim. Praticamente toda disciplina tem um grupo de WhatsApp que os alunos montam lá, Sim. vão conversando. Mas a UNB tem procurado cada vez mais, né, não ficar presa no seu mundinho ali e tá interagindo muito com a comunidade, né, e permitindo que as pessoas transitem nos espaços, que o campus do Gama não seja exclusivo para moradores do Gama, né, porque a pessoa que nasceu no Gama ou que mora no Gama, ela não está predestinada a estudar engenharia, ela pode estudar a área de saúde, que é o campus da Ceilândia, ou agronomia em Planaltina, né? Então, a ideia de espalhar, né, os campi que veio lá do ProUni, né, foi de, né, você tirar de um local isolado a universidade. Né? Mas isso não quer dizer que as pessoas só possam estudar aquilo, né, se elas moram perto. Então, a UNB procura, né, diversificar isso. E aí, muitas das informações que eu falei, vocês encontram no site da UNB, né, que é o unb.br, e o curso de eletrônica tem eletrônica.unb.br. Então, é um site novo, ele foi lançado tem poucas semanas, ainda está em desenvolvimento, mas muita coisa vocês já encontram lá, tá bom? Então, eu encerro aqui a minha apresentação, obrigado, e estou aberto a perguntas. Esse é o meu e-mail pessoal. Se vocês quiserem mandar e-mail, fiquem à vontade. Né? E aí tem o meu e-mail da UNB também, que é renan@unb.br. Então, é super fácil.
Eu vou passar depois o seu e-mail para eles também, tá? Tá bom. Deixa eu abrir aqui, então. Gente, então aproveitar, quem quiser mandar perguntas, falar com o professor Renan, vamos aproveitar. Renan, tem uma pergunta que chegou aqui, não sei se você quer voltar no slide, lá onde você falou das divisões, né? E aí tem uma pessoa perguntando se você pode explicar o que é microeletrônica e nanoeletrônica. Nanoeletrônica. Isso. Essa terminologia micro e nano vem do tamanho das coisas, né? Assim como a gente tem 1 metro e tem 1 quilômetro, que são 1000 metros, a gente tem 1 milímetro, que é 1 milésimo de metro, a gente tem 1 micrômetro, que é 1 milionésimo de metro, e tem 1 nanômetro, que é 1 bilionésimo de metro. Então, essa terminologia de microeletrônica e nanoeletrônica está relacionada à escala das coisas, né? O tamanho dos circuitos, o tamanho das coisas. Então, a microeletrônica, hoje, está muito ligada ao desenvolvimento de microchips, né? Você abre qualquer circuito, você vê lá um chipzinho, né? Tem ali alguma coisa na escala de micrômetros, né? Você tem ali as coisas muito pequenininhas, né, que são feitas por máquinas muito especiais e tudo mais. Mas a engenharia, ela está buscando fazer um negócio cada vez menor. A gente está tentando botar cada vez mais coisa dentro de espaço menor, gastando menos energia. Então, por exemplo, você pegar um celular, hoje ele tem a capacidade computacional muitas vezes, milhares de vezes maior do que os computadores que permitiram que o homem fosse à Lua. Que o homem fosse à Lua. Então, para você conseguir colocar coisas em um espaço tão pequeno, né, você precisa desenvolver tecnologia para fazer as coisas cada vez menores. Então, a microeletrônica e a nanoeletrônica, elas se diferenciam nessa questão da escala do tamanho das coisas, né? O tamanho dos componentes, o tamanho dos circuitos, e o que se pode fazer, né, dentro de um espaço cada vez menor, e quais os problemas que surgem ali, e quais soluções você precisa buscar. Uhum. Eu espero que eu tenha respondido. Eu entendi. Tá bem claro, Renan. Renan, sobre esse número de vagas aí, a pergunta é a seguinte, essas 56 vagas semestrais, é para todas as engenharias? Não, é 56 da eletrônica. Só da eletrônica, então, né? Entram por... Pode falar. Pode falar. Não, é que entram por semestre, agora eu não lembro, são 300 alunos, 100 e tantos alunos no total. Entra uma quantidade muito grande, e a conta é mais ou menos isso, 50 e poucos por semestre, então daria aí coisa de 250, 280 alunos no total, que se distribuiriam igualmente para cada um dos cursos. Às vezes aparece mais gente querendo ir para o curso e não para o outro, né? E às vezes a gente tem alguns problemas de turmas que ficam muito grandes e a gente tem que, né, tentar, às vezes, separar um pouco mais, mas em geral é isso, são 56 vagas da eletrônica por semestre, uma vez que o aluno entrou no curso, terminou o 3º semestre, antes de matricular para o 4º, ele precisa escolher, e aí tem ali as 56 vagas do... Aí essa opção é feita só nessa etapa, né? Só nessa etapa, uma vez que digamos terminou... que tenha, por exemplo, um número maior de alunos querendo ir para a engenharia eletrônica ou para outra. Como é que essa entrada é feita? O problema que eu falei, que no semestre passado, no retrasado, teve uma demanda muito alta para engenharia de software. Então, acho que tiveram mais de 70. E apesar da gente ter essas vagas, a gente não colocou um limite rígido, né, os 56 primeiros que escolheram vão, ou os 56 mais bem colocados de acordo com nota entram. Não, em princípio, se todo mundo quiser ir para um curso, vai dar uma dor de cabeça no inferno, mas... Desculpa o termo, mas a princípio ainda está... Até onde eu soube da última vez, né, que a gente teve conversas do curso a respeito disso, que eu soube ainda era permitido, né? Eu não sei se isso já teve alguma mudança nos últimos meses. Renan, outra pergunta. Você falou em engenharia aeroespacial, né? E tem uma pessoa perguntando se... Isso, claro, ela vai encontrar igual você falou, no site também.
se é no mesmo campus, engenharia aeroespacial, e se você pode falar alguma coisa desse campo, dessa área aqui em Brasília, como é que tá? A pessoa se forma e aí? Aqui em Brasília, bom, primeiro, o curso é no nosso campus mesmo. Uma coisa curiosa é que lá no campus do Gama a gente tem a distribuição de sala, cada sala são 4 professores. E tem professores de vários cursos dentro de uma mesma sala. Eu, por exemplo, divido com um professor da energia, com uma professora da matemática e com uma professora de humanidades. Que a gente tem, Eu tem estou achando disciplina de essa humanidades. Então, interação que você está trazendo, assim, incrível. o Muito nosso bacana campus da ele é gente bem diferente. conhecer. Então, assim, tem professor da aeroespacial, que divide sala com professor da eletrônica e tudo mais. E a gente tem as disciplinas específicas do curso e as gerais. Então, eu não sei muita coisa do curso de aeroespacial, eu sei um pouco do que os alunos me trazem e das interações que a gente tem com os professores e algumas disciplinas. Mas, por exemplo, na disciplina que eu dou, eu tinha uma prova, que era uma prova oral, que os alunos tinham que fazer uma pesquisa sobre alguma coisa da área deles, né, para tentar, de alguma forma, conectar com os conhecimentos da disciplina. E muitos alunos da aeroespacial traziam algumas coisas muito interessantes sobre estudos de vibração de asa de avião. Né? Então, é o tipo de coisa que se estuda. Né? Eu já vi, a gente tem dentro de um dos prédios, a gente tem um túnel de vento muito grande. Então, o túnel de vento, ele liga ali o vento e o pessoal vai fazendo estudos de estabilidade, de vibração, aerodinâmica, né? É uma das coisas que estudam. Uma experiência curiosa que eu tive uma vez eu estava dando uma aula de laboratório e, de repente, a gente ouviu um estrondo muito absurdo, muito alto. Aí a gente correu para a janela para ver o que era. Eram os alunos fazendo o teste de lançamento de foguete. Então, assim, foi tipo... assim, ensurdecedor. E aí era só um negócio, assim, tipo, controlado, né? Eles não iam mandar um negócio para cima e ver onde cai, não. Tem todo o controle, então o negócio sobe, aí depois desce, tudo mais. Então, lá eles estudam e projetam e fazem, montam esses tipos de coisas. Tem um grupo de pesquisa e de desenvolvimento e participa de competição também, que é o CubeSat, que é satélite de cubo, que é um cubo pequenininho, né? Pode ter vários tamanhos, que vai desenvolver alguma funcionalidade no espaço. E o pessoal desenvolve isso também. Eu não tenho muitos outros detalhes, mas do pouco que eu conheço, é isso que eu posso trazer do curso de engenharia aeroespacial. Você quer tirar a apresentação para o pessoal te ver assim maior, Renan? Na verdade, eu queria mostrar aquilo que eu tinha falado sobre a Tá compressão ótimo. de pontos. Deixa eu Tá. mostrar aqui. Antes eu posso só completar aqui com algumas perguntas que chegaram, Renan? Porque Claro, eu também estou bem interessada em saber aqui. Nessa parte que você falou de engenharia biomédica, né, e que você também contou de algumas orientações que você faz para alunos seus e que são ferramentas que estão ajudando muito na área de saúde. Na verdade, a pergunta é sobre você, né, porque você é engenheiro. Como é que você acompanha, como é que você vai ter que estudar também essas coisas que têm a ver com medicina, com estrutura cerebral, com as coisas com melanoma? Como é que é essa integração? Depende muito do trabalho específico. A gente tem parcerias com o pessoal da Faculdade de Saúde e da Faculdade de Medicina, e algumas coisas a gente tem essas interações, sim, de ter projetos em que tem tanto engenheiros quanto médicos, e às vezes o engenheiro chega com uma ideia e o médico fala, não é bem assim, calma lá. E aí a gente vai trocando ideia para chegar a algumas conclusões. No caso desses projetos de melanoma, a gente tem bancos de dados públicos. Então, a gente tem as informações de classificação que são laudadas por médicos e tudo mais, são bancos públicos, então a gente não precisa, pelo menos no nível da graduação, que um médico valide ou né, deu ok para aquilo, não precisa passar por comitê de ética e coisas do tipo, né, especificamente para alguns projetos que têm esse tipo de recurso. Mas outros projetos, sim, precisa de profissionais da área de saúde.
Esses projetos alguns de ressonância magnética ou de tomografia, a gente traz tanto para co-orientar os alunos, como também para as bancas, para a defesa, médicos radiologistas, ou profissionais da área de saúde que têm experiência na área, para tanto dar um input e falar, não, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, isso não se faz, isso pode fazer, né? Tanto no desenvolvimento da pesquisa quanto na avaliação final. Para os trabalhos de mestrado, né, da pós-graduação, tem um contato mais próximo mesmo com o pessoal da área de saúde, né? Porque aí muitas vezes os projetos precisam passar por comitê de ética e coisas do tipo. A gente tem na engenharia biomédica professores não só da engenharia, tem professores das mais diversas áreas, tem professor da química, da biologia, da medicina, da veterinária, eu acho que tem gente da nutrição, da enfermagem, e aí deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda de uma coisa muito relevante que foi desenvolvida lá na engenharia biomédica, que foi uma nova máscara PFF2, eu não sei se vocês viram recentemente, eu acho que tem menos de um mês, que foi divulgado o lançamento da máscara do projeto Vesta, que é uma máscara tipo PFF2, mas que ela tem uma película, acho que é quitosana, que chama a proteína, que é extraída da casca do camarão, que mata o vírus da Covid, vários outros vírus e outros elementos patogênicos. E isso foi desenvolvido, né, pela professora Sueli, que é uma professora que eu admiro muito, em parceria com uma empresa e com vários outros professores, né, ela estava liderando, mas tem vários outros profissionais envolvidos. Então, a gente desenvolve pesquisa de altíssimo nível, né, muita utilidade para a sociedade, com o envolvimento de profissionais das mais diversas áreas. Ah, que legal. Olha, tem muita pergunta, mas vamos lá à apresentação que você queria mostrar, porque deixa eu eu só acho mostrar. que deve Vocês ser bem conseguem ver? interessante. Vocês conseguem ver isso daqui? Sim. Tá? Eu estou conseguindo girando. ver, Então, gente. Todo isso mundo aqui, está vendo? Dá um ok aí. Joia. isso aqui é o que a gente chama de uma nuvem de pontos, né? Se vocês perceberem, parece uma imagem que eu estou girando uma estrutura tridimensional. Mas se eu começo a dar um zoom, vocês vão ver que aqui, ó, esses pontinhos, eles, né, na verdade, eles estão encostados uns nos outros, e a forma como eu visualizo permite com que eu veja como uma coisa que está preenchida. Quando eu comprimo essa nuvem de pontos, uma das formas de diminuir a quantidade de pontos, se vocês olharem aqui, essa nuvem, ela tem 757 mil pontos. Se eu comprimir, eu posso reduzir para 211 mil, mas eu jogo fora muitos pontos. Então, aqui vocês observarem, né, a gente tem esses vários pontos, nesses quadradinhos, né, e aí, se vocês perceberem, quando eu dou um zoom, eu estou aumentando o tamanho do quadrado para visualizar. Tá? Então, a compressão, ela joga alguns pontos fora. E aí, o trabalho que a gente desenvolveu foi justamente como que a gente preenchia esses buracos. Se eu fizer uma compressão, e se eu for, calcular a distância entre esses pontos, né, aquele desenho que eu tinha mostrado, era essa imagem aqui, mais ou menos, né, que o ponto azul escuro quer dizer que ele está exatamente o comprimido em cima do original. O amarelo, ele está um pouquinho deslocado. E aí, se eu quero comprimir um pouco melhor, eu posso comprimir jogando menos ponto fora. Agora saiu sua apresentação. Assim, eu estou abrindo... Ah, tá. Estou abrindo outra aqui, um pouco melhor. Então, percebam que ela tem menos buracos, essa daqui, né, comparada com a original. Então, a compressão faz o quê? A gente pega uma nuvem original e a gente, né, faz de alguma forma diminuir. Uma das formas é jogando ponto fora. E aí eu queria mostrar também, rapidamente, eu acho que eu consigo abrir, aquela que vai mudando de cor conforme a gente vai olhando. Deixa eu ver se eu consigo. Se me dá só um minutinho, que eu acho que... Tranquilo. Se quiser, enquanto isso, preparando a próxima pergunta. Isso que eu ia falar. Quem quiser, aproveita para
fazer as perguntas aí, vamos aproveitar, tirar as dúvidas com o Renan. Enquanto não chega outra pergunta, Renan, eu quero falar aqui uma coisa que às vezes surge, né? E que eu achei ótimo você ter trazido. Eu estou olhando pelo lado da psicologia, né? Essa coisa do campo de convivência que você trouxe, não só também uns momentos assim bons, né, de sociabilização, mas também a interação entre os diversos profissionais, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que vão fazer uma área de exatas como engenharia, que vai ser aquela coisa muito, feito você falou, sabe? Ah, cheguei lá, números, estudo, pá, 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 né? Então foi muito bom ouvir isso tudo. A gente... É uma coisa que é bem característico da UNB, é que a gente tem contato com pessoas das diversas áreas, né? No campus do Darcy, né, quando eu estava na elétrica, nos primeiros semestres, a gente fazia disciplinas com o pessoal de vários outros cursos. A gente transitava ali pelo Minhocão, né, pelo ICC, Instituto Central de Ciências, que tinha gente, assim, tem um curso, né, várias áreas, então a interação dos estudantes nesse mundo universitário é uma experiência muito, muito enriquecedora. Eu acho que é algo muito legal, né? E lá na engenharia a gente, né, não tem gente de outras áreas, né, de humanidade, de saúde, por exemplo, mas tem a interação entre as diferentes engenharias. Sim, sim. Bom, demorou um pouquinho para carregar, deixa eu mostrar aqui. Vamos ver se não vai pesar demais. Conforme eu for girando, veja se vocês conseguem observar a mudança de cor dessa nuvem, como se ela estivesse refletindo de uma forma um pouco diferente. Ó, aqui. Vendo o reflexo? Então, isso aqui é informação, é muita informação que a gente tem aqui dentro dessa estrutura e que a gente precisa comprimir. Eu achei que seria legal trazer para vocês. Muito e aí, legal. enquanto carregava, eu botei aqui o site da eletrônica para vocês verem, né, as informações e tal. Tá? O site é bem organizadinho, bem estruturado. Aí tem aquelas fotos que eu mostrei. Joia. Depois eu posso dar um print também, Renan, e mandar para o pessoal que está assistindo, né? Pode, eu posso. Posso pegar aqui e mandar direto no chat. Tá bom. Isso, quem quiser. Joia. Deixa eu ver aqui o chat. Se quiser, pode pegar lá direto. Mais alguma dúvida, gente? Chegou mais alguma coisa aí? Olha, Renan, dúvida não, mas eu queria te perguntar como que você está vendo, como é que você vê o futuro da engenharia nessa parte, engenharia eletrônica que você trabalha. Se você pudesse falar para eles assim, sobre isso, né? Como é que está daqui 5 anos, como é que você imagina, mercado de trabalho, o que seria o segmento, quem sabe daqui sairão futuros alunos seus, hein? Quem sabe. Bom, o mercado de trabalho, ele é muito, muito amplo. Inclusive, eu acho que eu esqueci de falar do mercado de trabalho de aeroespacial em Brasília, né? A gente tem a Agência Espacial Brasileira, né, onde alguns dos nossos estudantes fazem estágio, por exemplo. E eu não sei se tem outras empresas. Tinha a Cyclone Aerospace, que era uma empresa que tinha acho que algum vínculo com o governo de desenvolvimento de foguetes e satélites, né? Mas eu não sei se tem outras empresas. Da parte de eletrônica, a gente tem diversas empresas que contratam os nossos alunos, né? Muitas das quais prestam serviço para o governo federal, o governo distrital, no desenvolvimento de soluções, né? E tem também as empresas incubadas, tem, né, o pessoal que desenvolve seus pequenos produtos dentro da universidade, criam ali uma empresa e saem para vender esse produto. E tem algumas outras empresas de tecnologia, a Wise, a Zetec, que saíram, que é de ex-alunos da engenharia elétrica, e que durante muito tempo contratou alunos da engenharia. E também o pessoal pode ir para
né, para o mundo. Pode, como eu falei, terminou a graduação, fazer um mestrado ou um doutorado, existe uma chance grande de conseguir ou buscar emprego, né, nas grandes empresas de tecnologia do mundo. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, mesmo os alunos de engenharia eletrônica, é muito importante ter uma boa noção de programação, porque essa parte de inteligência artificial é algo que está demandando bastante, né? Então, assim, o pessoal for procurar vagas de emprego, né, tem muita vaga para a área de inteligência artificial. Então, por exemplo, para a minha parte de processamento de sinais, tem uma demanda de profissionais com esse tipo de conhecimento, seja para segmentação, que é você, por exemplo, né, deixa eu dar um exemplo, se eu quiser, por exemplo, tirar essa fotografia aqui, eu falo, me fala o que é árvore, me fala o que é prédio. Você vem com a mão e faz, né? Mas fala para um computador fazer isso. Não é simples, né? E dá para fazer uma série de procedimentos com a imagem, processamentos, ou também usar a inteligência artificial, né? Isso é uma coisa que tem muita demanda das empresas de tecnologia, né? Então, assim, o mercado de trabalho em Brasília, existem algumas empresas, tanto é que a gente tem, no nosso grupo de pesquisa, tem alunos de mestrado que já trabalham, né, que, né, não conseguem se dedicar 100% do tempo. Eu estou co-orientando um aluno que faz trabalho remoto para uma empresa de São Paulo, né, de desenvolvimento de cartões inteligentes, né, que é aqueles cartões que só aproximam e, né, transmitem informação. Então, um aluno meu de TCC, que a gente, né, no grupo tentou convencê-lo a ficar para fazer o mestrado, mas ele já estava contratado para ir para Araraquara, para uma empresa de tecnologia agroindustrial. Então, é isso, um aluno estava formando, ele já estava com o emprego garantido, né, fora de Brasília. Então, o mercado de trabalho, ele tem muito espaço para profissionais com essa boa qualificação, que é o que a gente fornece. Uma curiosidade também, uma coisa interessante, os alunos, o pessoal que quiser pesquisar sobre os cursos, a gente todo ano recebe um pedido do guia do estudante para fornecer informações atualizadas do curso e tal. Então, o guia do estudante sempre traz as informações dos cursos, né, que tem interesse em se divulgar lá. A gente sempre manda as nossas informações. Então, se nossos professores 100% são doutores, né, os professores efetivos, a gente tem uma biblioteca no campus, tem uma série de laboratórios, tem os grupos de pesquisa, tem um monte de coisa. Então, eu realmente acredito muito na qualidade do nosso curso. O nosso curso atingiu nota 4,49, foi um pouco abaixo a última vez que teve a nota do ENAD. A gente chegou muito perto da nota 5, que é a máxima, né? Então, o nosso curso realmente um curso muito bem avaliado. Muito bom. Renan, é legal a ideia de quem se interessar e quem quiser, ou até para ir conhecer mesmo o campus, conhecer o campus, ver como está. Sim. Fazer uma visita, né? Depois de tudo isso que você falou, eu fiquei com vontade de ir lá conhecer. Conhecer mesmo. Pode. Até para... Sim, se você quiser agendar, quiser agendar uma visita com o grupo, a gente pode organizar e eu mostro as instalações, a gente passeia. Né, que legal! Laboratório. Eu acho que é mais fácil do que ir um de cada vez, né? Juntar todo mundo um dia, a gente combina um horário. Uau! Né, então pronto. vai todo mundo junto, pega um ônibus ou cada um vai no seu carro. Então, olha, eu já vou te falar que eu vou. Tenho certeza que pelo menos a Wes vai aderir e vai visitar lá junto comigo, né, Wes? E aí, quem mais quiser, a gente, poxa, vou organizar isso sim, Renan, isso é muito legal. Fiquei com muita vontade de conhecer mesmo, acho que é importante, né? Bem importante. Renan, tem uma pergunta aqui do Lucas que vai casar com uma outra pergunta. É a matéria que você dá aula, pega os alunos de engenharia de software também, e tinha uma outra pergunta que é qual é a sua disciplina, essa disciplina que você falou que dá no fim de semestre, eu acho que despertou a atenção. A disciplina que eu dou chama Sinais e Sistemas. Na verdade, atualmente eu estou dando 2 disciplinas, Sinais e Sistemas e Laboratório de Prática de Circuitos Eletrônicos 3.
que é uma disciplina do 9º semestre, né? Tem circuitos eletrônicos 1, 2 e 3, é do laboratório do 3. No laboratório eu trabalho mais na parte de simulação. A outra disciplina, que é do 5º semestre, não tem alunos de engenharia de software. Os alunos de engenharia de software não fazem a disciplina de cálculo 3, que é pré-requisito dessa minha disciplina. Então, eles não veem algumas coisas, né, por isso que a gente fala que o software ele desvia um pouco do ramo das outras engenharias. Mas a disciplina que eu dou chama Sinais e Sistemas, em que a gente estuda alguns conceitos. Vou fazer propaganda, já que levantaram a bola, eu vou chutar. Lógico. A gente estuda os conceitos básicos de como que é a interação das informações que a gente captura da natureza, né, de forma geral, que a gente chama de sinais, por exemplo, a minha voz, uma fotografia, a pressão exercida num pneu durante uma corrida de Fórmula 1, várias informações que a gente vai capturando, a gente, né, pega essa informação e muitas vezes a gente tem que passar ela por algum sistema e ter uma saída do outro lado. Então, um outro exemplo, quando eu falo no microfone, a minha fala ela vai vibrar, vai entrar no sensor e aquilo vai virar um impulso elétrico. Então, a minha voz passando por um microfone virando um circuito elétrico, é um sinal mecânico de entrada para um sinal elétrico de saída e tem um sistema ali no meio que faz essa conversão, né? Então, essa disciplina, ela vê os conceitos matemáticos, a gente vê ferramentas de análise dessas entidades de sinal e sistema, quais são as operações matemáticas que a gente usa para calcular essa interação, né? Se eu tenho um sinal de entrada que passa por um sistema, o que eu vou ter na saída? Qual a cara dessa informação na saída? Eu perco informação, né? Como que se dá essa transformação de informação? Então, são as ferramentas, né, matemáticas e os conceitos teóricos por trás disso. E aí, essa disciplina ela é base para disciplinas mais futuras em que, já de posse dessas ferramentas, é possível projetar sistemas. Você tem um determinado tipo de sinal. Eu quero fazer certa coisa com esse sinal. Como é que eu projeto? Por exemplo, na área de compressão, eu tenho um sinal que é uma imagem, é uma fotografia. É luz que entrou na câmera. Como que eu processo essa imagem para ela, né, fazer alguma coisa que eu queira, né? Ou se eu tenho um determinado sistema, eu não sei direito o que ele faz, eu quero caracterizar, eu quero saber o que ele faz. Como que eu aprendo a fazer isso? E aí são coisas que a gente vê mais na frente. E aí, se for na parte de circuitos eletrônicos, né, a gente vê eletrônica, aí tem microeletrônica, aí tem o pessoal da aeroespacial e da automotiva que vai ver muitos sistemas mecânicos, né? Então, tem aí uma infinidade. Então, é uma disciplina... A gente brinca, né, que é uma disciplina básica, mesmo estando já praticamente no meio do curso, mas é porque antes disso precisa de todo um arcabouço matemático para compreender o que vai acontecer. É uma coisa que muita gente reclama de engenharia, então deixa eu já falar isso. Muita gente reclama que entra na engenharia e fala, poxa, metade do curso é só matemática, quando é que eu vou fazer coisas? Quando é que eu vou botar a mão na massa? Você adivinhou mas a muitas minha vezes pergunta, Renan. É uma frustração do pessoal. Eu passei por isso, de entrar e falar, caracas, eu quero montar as coisinhas, eu quero ligar os fiozinhos, eu quero ver luzinhas piscando, mas eu não consigo fazer isso se eu não entendo a matemática por trás. E, como eu falei, né, para a minha disciplina tem que ter cálculo, até o cálculo 3. Então, para ter cálculo 3, precisa ter cálculo 2, precisa ter cálculo 1. Aí você fala, gente, o que é cálculo? Cálculo muitas vezes é visto como um terror na matemática, nas engenharias, mas é uma disciplina fundamental, com conceitos importantíssimos e que não é tão absurdo assim. Demanda muita abstração, assim, tem que pensar muito, tem que, vamos botar aqui, viajar na maionese, mas é fundamental para entender aquilo que vai acontecer depois. Então, e aí o cálculo 3 é um negócio assim, bem, também realmente demanda muito da imaginação das pessoas, mas é importante, porque senão você chega lá na frente e você não consegue fazer as coisas, ou até consegue fazer, mas não entende por que está fazendo aquilo, né? Então, sim.
Não é o foco do curso fazer sem saber o que está acontecendo. Uhum. O que eu falei que eu ia te perguntar tem a ver com isso, Renan. Eu ia te pedir para contar um pouquinho quais são as dificuldades, né, que os alunos encontram no curso, ou talvez que você mesmo tenha visto, mas assim, você nesse lugar de professor, eu acho que você deve ver muito isso, onde é que emperra, onde é que fica difícil, onde é que tem desistência, né? Até para o pessoal entrar também já mais amadurecido com essas ideias, né? Uhum. Bom, o cálculo uma disciplina que dá um baque muito grande. A gente costumava ter um problema muito grande no começo dos cursos, porque o aluno entrava já com uma carga de disciplinas muito grande, muita informação. E a UNB fez uma reestruturação limitando a quantidade de disciplinas no primeiro semestre, para que os alunos entrassem e não tomassem um choque muito grande. Então, né, tem menos disciplinas, então tem mais tempo para estudar e se dedicar, né, sem ter um susto. Então, antigamente, a primeira, vamos dizer, porrada da UNB era no primeiro semestre. Agora não, né? O aluno ele tem condição de ir se aprofundando, né? E tomando decisões. Muitas vezes a gente monta o curso, né? Já permitindo ao aluno tomar certas decisões e usando da sua própria autonomia para fazer as escolhas livres e esclarecidas, né? A gente fornece essas informações da melhor forma possível para o aluno poder escolher. Tem coisa que a grade é mais ou menos fechada. O aluno vai chegar, vai fazer uma série de disciplinas, algumas vão ser difíceis, alguns professores têm um rigor maior ou menor, e isso é inerente ao ensino universitário. Vai ter professor que muitas vezes vai ter um rigor que pode ser considerado exagerado, né, que vai, você não sabe fazer esse negocinho aqui, e aí por isso você está reprovado. Aí você fala, poxa, nada a ver. Mas aí, né, existem os recursos dentro da universidade para o aluno poder tentar sanar esse tipo de problema. Mas, em termos de disciplinas mesmo, as disciplinas de cálculo são disciplinas, como eu falei, difíceis, porque elas demandam uma abstração grande. A gente tem que lidar com conceitos matemáticos muito abstratos. Na minha disciplina mesmo, eu trago um conceito que é fundamental para a área de engenharia eletrônica, engenharia elétrica, mas que é um salto assim grande de você olhar e falar, nossa, de você olhar para o mundo e olhar para o mundo por uma outra perspectiva, por uma outra ótica e falar, nossa, nunca tinha visto o mundo dessa forma, né? E aquilo ali demanda reflexão, demanda parar para pensar, demanda olhar em volta e falar o que se encaixa e tal. Demanda levar o professor e falar, professor, não entendi. E o professor falar e tal, e fala, continua sem entender. E aí o professor tem que se virar para tentar ajudar o aluno nessa troca, né, de informação. E aí é uma coisa que eu trago da minha experiência como professor, que o ambiente de sala de aula é um ambiente de troca. Não é um professor que detém todo o conhecimento e vai enfiar aquele conhecimento dentro da cabeça do aluno como se fosse uma seringa com uma injeção na testa. Não, é uma troca. Então, foi uma coisa que eu aprendi lendo Paulo Freire, né? Eu pensei, eu sou professor, como é que eu sou professor e nunca estudei Paulo Freire na vida? Uma vez eu peguei para ler e aí, né, realmente minha cabeça explodiu. Que a sala de aula é um ambiente de troca, é um ambiente em que tem uma exploração de coisas novas, tanto para o aluno quanto para o professor. E aí, como eu falei, né, eu dou uma disciplina para alunos de outras engenharias. E tem alunos ali que sabem muito mais do que eu de certas coisas que eu não faço ideia, porque eu não estudei, né? Então, a gente traz muita troca. Os alunos falam, professor, lá na disciplina tal, a gente tem esse problema assim, isso se encaixa? Eu falo, poxa, me parece que aqui sim, me parece que não, me traz mais informação, e às vezes eu vou, procuro alguma coisa. Então, o curso ele tem seus altos e baixos, né? Como você falou, onde que fica difícil. Muitas vezes depende do aluno, depende do seu próprio interesse por uma determinada área. Então, às vezes tem alguma coisa que o aluno acha muito difícil, mas gosta, então ele vai bem. Tem uma que ele acha difícil, ele não gosta, então ele faz o mínimo possível, fala, só quero passar,
nunca mais quero ver isso na vida, e às vezes acontece, né? E assim, eu não julgo, até porque tem coisas que eu não gostei da graduação que eu fiz. Eu fiz disciplinas da mecânica que eu tinha que fazer, né? Mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, que são coisas muito difíceis e que eu não gostava. Então, eu tentei o meu melhor, falar, não, eu preciso aprender o mínimo, mas hoje você falar o que é isso, eu vou falar, não lembro. Mas se eu pegar para ler, eu vou, né, saber, né, falar o mínimo. Então, muitas vezes o que eu procuro, né, nos meus ensinos, não nessa disciplina, porque é uma disciplina fundamental, mas em certas outras eu falo, olha, isso aqui você pode até não gostar, mas é importante que você saiba e que, eventualmente, se você precisar disso, você consiga voltar nos livros, nos seus materiais e falar, tá, era isso aqui, e rapidinho desenvolver. Então, esses altos e baixos, onde fica fácil, onde fica difícil, depende muito do aluno, depende da disciplina, depende do professor. Né? Então, Sim, é difícil. Verdade. A gente conversa muito isso na orientação profissional, porque não tem essa ideia de agora que eu vou fazer o curso que eu quero, que eu sonhei, vai ser tudo ótimo, né? E tem isso, tem as matérias, tem a identificação com o professor, tem as frustrações, né, Ana? Então, Acontece. um pouco da minha experiência, que é muito curioso também, que quando eu entrei, eu peguei a grade das disciplinas. Aí eu olhava o nome das disciplinas, eu falava, eu vou entrar na engenharia porque eu quero fazer, trabalhar com telecomunicações. Eu sabia, eu tinha certeza que ia trabalhar com telecomunicações. E aí eu fui estudando, aí eu vi uma disciplina, Sinais e Sistemas Discretos no Tempo. Eu falava, nunca vou fazer essa disciplina. Não quero mexer com isso. Fui avançando, e a disciplina de Sinais e Sistemas Discretos no Tempo é basicamente o que eu dou aula hoje, Sinais e Sistemas, Sim. só que, né, com uma diferença, que é a base de processamento de sinais, que é a minha área de atuação. Uhum. Então, quando você olha, muitas vezes o aluno olha assim e fala, não, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero. E ele nem sabe o que é aquilo. Né? Às vezes ele cria uma expectativa, fantasia, que ele vai trabalhar naquela hora, aquele negócio. Eu achava que eu ia trabalhar com telefonia celular. Não gosto de telefonia celular, eu não gosto da parte de transmissão de radiofrequência, né? Essa parte, Wi-Fi, telefone celular, transmissão TV digital. A parte do vídeo eu gosto, a parte da transmissão do sinal, né, de uma antena para outra, não gosto. Mas tem gente que adora, então é de cada um. Né? E é uma coisa muito legal entrar no curso e descobrir o que o curso oferece e o que você pode tirar de melhor dele. Uhum. Renan, se você fosse contar para o pessoal assim, se é que é possível, né? Sua maior realização aí dentro da engenharia eletrônica, o que foi para você, assim, seu maior, sabe? Que você ama o que você faz, é visível, né? Não é só para mim, não, tá transbordando. Nossa, minha maior realização... Eu tive uma realização muito, muito legal esse ano, né? Eu fui convidado para ser paraninfo da turma de formandos e professor homenageado. E aí era interessante, porque eu costumava falar, os alunos não gostam muito de mim, né? Os alunos, né, nunca me chamaram para ser professor homenageado, eu ficava de bica, né? Não, eu acho que eu não sou um bom professor, eu tenho que melhorar como professor, né? Assim, eu procuro preparar melhor a aula e ter a maior troca possível com os alunos, mas eu ficava meio sentido, assim, tipo, com o ego meio ferido de, nossa, os alunos não gostam de mim como professor. E depois de 10 anos como professor, eu fui convidado e é uma realização muito grande, porque me informa que o meu trabalho é uma forma de reconhecimento do meu trabalho, de que o que eu faço vale a pena e que eu trago uma boa influência para os alunos. E assim, eu não sou professor showman. A gente tem alguns professores lá que a pessoa podia estar em qualquer palco, seu apresentador, uma pessoa com uma presença, com carisma, e que dá uma aula muito boa e fala uma coisa que é super difícil de uma forma super simples, e os alunos entendem, assim, tem gente que tem essa qualidade, essa característica. Eu não tenho, assim, eu não sei contar piada, eu não sou o professor legalzão que é amigo dos alunos, né? E eu nem procuro ser isso. Mas ser convidado para ser professor homenageado e tudo mais, e ser paraninfo, é um reconhecimento da qualidade do meu trabalho, que eu acho que todo o meu esforço vale a pena. E que os alunos
gostam disso, né? Teve um outro um evento muito legal, foi quando um aluno que eu orientei no mestrado, foi meu aluno de TCC, depois eu orientei no mestrado, foi convidado para dar uma palestra. E aí ele falou, professor, queria te falar que eu fui dar uma palestra. Eu quase chorei, assim, a gente cria esses vídeos. São as Foi uma coisa muito recompensas, as legal. alegrias, né? Só de lembrar que eu fico emocionado. É muito Mas legal, meus quando você alunos... falava isso, eu entendo e acho bonito o jeito que você fala. Agora, eu fiquei pensando também em toda a trajetória que você fez, né? Eu acho que talvez você tenha passado em engenharia elétrica, né? Quando era um dos cursos mais concorridos, era dificílimo entrar, não era? Era Aí bem faz concorrido, uma assim. mega graduação, mestrado, Japão, doutorado, e a maior realização está aqui junto na troca, né? Muito legal, muito legal. Muitas vezes a pessoa fala, a realização é quando eu terminei o mestrado ou o doutorado. O meu mestrado, realmente, eu fiquei muito feliz com o resultado que eu tive, foi um trabalho muito bom. O doutorado, nem tanto. Eu olho para o meu doutorado e falo, foi o que deu para fazer, porque eu também estava dando aula, assim, foi um momento difícil. E o doutorado tem uma pressão muito grande para você tem que trazer uma contribuição nova no doutorado. No mestrado não precisa, mas no doutorado tem. Então tem muita gente que termina o doutorado e fala, cara, meu trabalho é muito legal, mas muita gente termina o doutorado e fala, eu estava quase desistindo, porque eu não estava aguentando mais, porque é muito cansativo, é muita pressão, né? A vida acadêmica, se vocês forem ver, hoje no Twitter tem muito divulgador científico, gente que está no doutorado, que é professor falando disso, tem uma discussão forte sobre o estresse na vida acadêmica. Sim, então, sim, realmente, sim. a minha realização é ver que a troca que eu tenho com os alunos é alguma coisa que está valendo a pena e que está sendo muito positiva, né, na vida dos alunos. Isso me faz muito feliz. Uau! Uau! Renan, nós estamos com 1h30, o tempo, acho que eu nem vi, ficaria aqui te ouvindo ainda, olha, por muito tempo, mas até em Se deixar, respeito eu vou embora também. E garanto que mais gente ficaria comigo. Eu acho que então eu vou combinar com você da gente hoje e parando essa conversa por aqui. Eu queria só que se você puder tirar a apresentação só para o pessoal te ver assim. Desculpa. Imagina. Como é que é? E desconfio que se daqui saírem alunos para a área de engenharia, que eu acho que vão sair sim, pelo menos de ouvinte vão fazer as suas aulas. Se eu estivesse no lugar deles e, tipo assim, escolhesse uma engenharia para a qual você não dá aula, eu faria o que eu recomendo eles de fazer. Peguem os bons professores, os mestres, colhem, vai fazer aula de ouvinte, pede para entrar para a sala, vai aprender. E olha, não costumo dizer que eu tenho certeza não, mas os que estão aqui, que forem para engenharia, eu acho que vão lá em você, sim. Né? Serão muito bem-vindos. E, de novo, Querido, eu repito, se você quiser organizar a visita, vamos combinar. Sim, vamos combinar. Vou combinar um dia com você, um dia que seja bom para você, e aí eu passo para o pessoal, quem quiser se organizar para ir, eu vou. Renan, quero te agradecer muito, muito, muito. Assim, olha, além de ser um prazer e uma experiência te ouvir, né, um grande aprendizado, você falou da engenharia. Bom, para mim, exatas, engenharias são coisas dificílimas, e você falou de um jeito tão leve, tão fluido, quase como se eu estivesse falando de psicologia, sabe? Psicologia. Então, eu quero te agradecer muito, tá, querido? Muito mesmo. De nada. Muito mesmo. Tá bom? Estou à disposição. Se também o pessoal quiser me mandar e-mail, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Pode mandar. Eu respondo com o meu prazer. Tá bom, Renan, eu vou parar a gravação, porque aí acho que o pessoal talvez até fique mais à vontade de ligar aqui o vídeo. Opa, como sempre, eu parando a gravação.